Nosso assunto é a queda livre e lançamento vertical. Chama-se queda livre a qualquer tipo de movimento onde a única força atuante seja o peso. Por exemplo, de repente aparece um problema onde um objeto é abandonado de um certo ponto e se diz que é uma queda livre. Aí tem muita gente que pensa, mas eu devo levar em consideração a resistência do ar? Ora, se o problema já disse queda livre, significa então dizer que a única força que atua sobre ele é o peso. Então simplesmente não existe resistência do ar. Por quê? Porque é uma queda livre. Ok? Então falou queda livre, esqueça a resistência do ar. A queda livre cria uma certa consequência chamada imponderabilidade. Olha só que palavrão, imponderabilidade. Imponderabilidade seria a ausência aparente da força-peso. Todas as vezes que um corpo estiver em queda livre, para esse corpo a força-peso simplesmente é como se não existisse. Por exemplo, de repente você vê lá os astronautas em órbita flutuando como se fossem passarinhos. Aquilo acontece por quê? Porque eles estão em queda livre. Você fala, eu queria tanto ir lá só para sentir, essa coisa deliciosa que deve ser ficar assim sem peso. Moçada, não é muito agradável não, tá? Você pode passar por essa experiência aqui na Terra mesmo. Se de repente você for a um parque de diversões, existem alguns que têm uma torre enorme. Por exemplo, a do Beto Carreiro tem 100 metros de altura. Aí você entra lá, senta numa cadeirinha, eles te levam lá em cima e depois te deixam despencar. Durante aquela queda, você passa por aproximadamente 2,5 segundos de queda livre. Aquela sensação horrorosa que você tem ali é queda livre. Quer dizer, não vai ser uma coisa muito divertida, ok? Mas vamos lá. Digamos que de repente um objeto qualquer fosse abandonado de uma determinada altura qualquer em relação ao Sol. Vamos supor que ele fosse abandonado a partir de uma velocidade inicial igual a zero. Ora, a partir do momento em que esse objeto foi abandonado, sobre ele estará atuando uma aceleração gravitacional vertical para baixo. A gente normalmente costuma notar para o valor da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a menos que o problema diga o contrário. Alguns raros problemas consideram a gravidade igual a 9,8, mas o nosso padrão, o nosso habitual, é considerá-la 10 metros por segundo ao quadrado. Pois, muito bem. Então, olha só. Nós temos aqui um objeto se deslocando sob a ação de uma aceleração constante. Mas se isso aqui é uma aceleração constante, significa dizer que é movimento uniformemente variado. Então, sinceramente, novidade para nós aqui praticamente nenhuma. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lidando com um movimento uniformemente variado, onde ao invés de uma aceleração qualquer, nós usamos uma gravidade. Onde, ao invés de um espaço, nós estamos medindo uma altura. Então, as equações são exatamente as mesmas. A maneira pela qual se resolve os problemas são exatamente os mesmos. Por exemplo, equação da velocidade v igual a v0 mais at. Ela vira v igual a v0 mais gt. A equação do espaço ΔS é igual a V0t mais AT2 sobre 2. Ela vira ΔH igual a V0t mais GT2 sobre 2. A equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ela vira V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔH.
E aí existem alguns detalhezinhos, existem algumas particularidades a respeito desse problema. Uma delas diz respeito à orientação. Existem muitos livros que trabalham com esse movimento, orientando a trajetória para cima. Então, olha só, se você estabelecer uma orientação vertical para cima, significa dizer que tudo que está indo para cima aqui vai ser positivo. Quando o objeto está subindo, por exemplo, a velocidade será positiva. Se ele estiver descendo, a velocidade vai ser negativa. A gravidade, como só puxa para baixo, sempre entra negativa. A altura, o ΔH, quando ele sobe, ΔH positivo, quando ele desce, ΔH negativo. Só que adotar esta orientação dá uma certa mão de obra. Isso aqui cria uma certa dificuldade. Antes de resolver cada problema, você vai ter que conferir o sinal da velocidade e o sinal do ΔH. Se ele sobe, seriam positivos, se ele desce, seriam negativos. Entretanto, existe uma outra maneira, um pouquinho mais simplificada de trabalhar com isso, que vai te dar menor chance de erro, digamos assim. Ao invés de nós adotarmos um referencial para cima positivo ou para baixo positivo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adotar um referencial sempre a favor da velocidade. Então, nesse caso, em qualquer situação, a velocidade sempre será positiva, o ΔH sempre será positivo. O único sinal com o qual você precisa se preocupar vai ser o sinal da gravidade. Então, a gravidade ela vai entrar positiva quando atuar a favor do movimento, ou seja, quando ele desce. Ela vai atuar negativa quando estiver atuando contra o movimento, quando ele sobe. Então, quando o corpo desce, nós temos uma gravidade positiva. Quando o corpo sobe, nós temos uma gravidade negativa. Então, aqui na equação, nós vamos usar mais ou menos GT, mais ou menos, mais ou menos. Então, aí fica muito simples. Você vai, com certeza, guardar isso aí com mais facilidade. A gente diz simplesmente assim. Quando ele sobe, ora, para cima a coisa é meio complicada, então a gravidade entra negativa. Quando ele desce, para baixo a gravidade ajuda positiva. Ou simplesmente você pode dizer assim, para baixo todo santo ajuda, então para baixo é mais. Para cima a coisa toda muda, então para cima é menos. Então nós resolvemos esses problemas com as mesmas equações e as mesmas técnicas utilizadas para resolver problemas de move. Afinal de contas, isso é um move, isso é um movimento uniformemente variado, só que existem também alguns detalhezinhos importantes. Primeiro detalhe, não se esqueça, esse movimento apresenta simetria, isso é muito importante. Por exemplo, o que é simetria? Tudo que acontecer na subida acontece igualzinho na descida. Se na subida ele passou por aqui com a velocidade v, na descida, quando passar por aqui, vai ter a mesma velocidade v. O tempo que ele gasta para subir é exatamente igual ao tempo que ele gasta para descer. Então, o movimento de subida e o movimento de descida são simétricos, são iguaizinhos. Tudo que acontecer em um vai acontecer em outro. Outro detalhe muito importante. Lá em cima, quando você chegar no ponto de altura máxima, gente, tudo que sobe, quando chega lá em cima, antes de descer, vai ter que dar uma paradinha. Então, quando você chegar lá em cima no ponto de altura máxima, não se esqueça, a velocidade vai ser igual a zero. Então, simetria, tudo que acontece na subida acontece na descida, e no ponto mais alto, velocidade igual a zero. Aí, se você estiver com o seu livro aberto aí, você deve estar observando que existem diversas equações diferentes para isso. Existe, por exemplo, a equação para calcular o tempo de altura. Aliás, desculpe, o tempo de subida. Ou equação para calcular a altura máxima. Então nós temos uma quantidade de equações bastante grande para trabalhar com esse movimento. Se você gosta de decorar, se você tem uma cabeça boa, quiser memorizá-las, tudo bem. Caso contrário, com essas 3 equações aqui, nós estamos aptos a resolver qualquer problema de queda livre ou lançamento vertical. Todas as outras equações são derivadas dessas. Por exemplo,
De repente, um objeto é lançado verticalmente para cima com a velocidade v0 e eu gostaria de saber quanto tempo esse objeto gasta para subir. Então, olha só. O que é que eu sei? Eu sei que, chegando lá em cima, a velocidade vai ser igual a zero. Então, se eu usar a equação da velocidade, v igual a v0 mais ou menos gt. Como nesse caso ele está subindo, a gravidade atua contra, vai ser menos. Então, lá em cima do ponto mais alto, a velocidade é zero. A velocidade inicial é o v0, a gravidade é o g, então nós temos que gravidade vezes tempo é igual a v0, então nós temos que o tempo de subida é igual a v0 dividido por g. Então, os livros apresentam isso aqui como sendo uma fórmula diferenciada. Fórmula para calcular tempo de subida. Se você quiser memorizá-la, tudo bem. Se você não quiser, não vai fazer a menor diferença, porque, na verdade, essa equação é apenas uma outra forma de você expressar essa mesma. Então, com essas três equaçõezinhas, nós estamos aptos a resolver qualquer problema de queda livre e lançamento vertical.